Olá, bem-vinda de volta. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema extremamente importante da educação respeitosa, que é como lidamos com a raiva. É comum as mães se queixarem que perdem a paciência com os filhos mais vezes do que gostariam, ou que simplesmente não conseguem manter a calma, ser pacientes, que se descontrolam e acabam agindo de maneiras que não gostariam. E também quando a criança se descontrola, tendo acessos de raiva, ataques de birra, é comum os pais não saber como lidar e acabam se descontrolando também. Então, nós vamos entender direitinho sobre essa emoção pouco compreendida, que é a raiva, o que está acontecendo no nosso cérebro quando estamos vivenciando essa emoção e como devemos lidar com essa situação. Bom, infelizmente ou não, sentimos raiva das pessoas que amamos. Por mais que a gente não goste de admitir isso, isso é um fato. E a ira é uma emoção pouco compreendida. Não sabemos por que a sentimos, nem como podemos expressá-la apropriadamente. Também desconhecemos como lidar de forma adequada com as frustrações. Se nós, pais, não soubermos o que é a ira e como lidar com ela de modo apropriado, não seremos capazes de ensinar os nossos filhos como agir quando eles se sentirem irados. Sim, quando? Porque todos nós, pais e filhos, ficaremos irados todos os dias. Talvez você se surpreenda ao saber que a principal ameaça da vida do seu filho é a ira que ele sente. Se seu filho não souber lidar com essa emoção, ela o prejudicará ou o destruirá. A ira não tratada está relacionada a cada problema atual ou futuro que seu filho enfrenta ou enfrentará, desde notas baixas na escola e relacionamentos prejudicados até a possibilidade de suicídio. É extremamente importante que você faça o possível para preservar o seu filho tanto hoje como no futuro. Se seu filho aprender a lidar bem com a ira, ele terá grande vantagem na vida. A maioria dos problemas será evitada e seu filho terá mais capacidade para usar a ira em benefício próprio, em vez de permitir que ela se volte contra ele. É igualmente importante que os pais aprendam a administrar a própria ira ao interagir com os filhos. Poucos adultos dominam a arte de lidar com a ira. Os pais que não aprenderam a controlar a própria ira provavelmente não estão capazes de educar os filhos e ensiná-los a controlá-la. No entanto, esse tipo de instrução é essencial para o bem-estar dos filhos e da sociedade. Se você não aprendeu a lidar com a própria ira, recomendo que ouça as orientações dessas aulas e comece as aplicando em você primeiramente, para depois ensinar o seu filho. Entenda que a ira em si é uma reação humana normal. Ela não é boa nem ruim. O problema é como lidamos com ela. Teremos bons resultados se ela nos energizar e nos motivar a tomar atitudes que antes nos faziam permanecer inertes. A maioria das pessoas não entende a ira, nem as formas pelas quais ela pode ser controlada. Muitos pais cometem o trágico erro de pensar que todas as formas de ira são condenáveis e passíveis de disciplina. Esse método não funciona e não traz nenhum benefício para as crianças. Não as educa a lidar com a ira de forma construtiva. Consequentemente, elas continuam incapazes de controlá-la na fase adulta, tanto quanto seus pais. Precisamos ensinar nossos filhos desde pequenos a lidar com a raiva de modo correto. E não é possível eliminar a ira com castigos. Comece o quanto antes a ensinar o seu filho a lidar com a ira, mas não espere que ele tenha capacidade e maturidade para lidar com ela antes dos 6 ou 7 anos. Controlar a ira é a parte mais difícil que cabe aos pais, porque os filhos são limitados nas formas de expressá-la. A criança tem 2 maneiras de expressar a ira: ou expressar verbalmente, ou expressar através do comportamento. E os pais geralmente têm dificuldade de lidar com ambas as formas. Acham complicado que a ira precisa ser extravasada de alguma forma, que não pode ser totalmente reprimida.
Resultado, muitos pais reagem de maneiras erradas e destrutivas diante das manifestações de ira dos filhos. Ao refletir nessas duas opções, reconheça que a expressão verbal é melhor que a comportamental. Quando seu filho descarrega a ira com palavras, você consegue orientá-lo a controlá-la de forma madura. Perceba que dessas duas opções, a expressão verbal, expressar a ira verbalmente, é melhor que expressar a ira através do comportamento. Ou seja, quando seu filho descarrega a ira com palavras, gritando, xingando, né, você consegue orientá-lo a controlá-la de forma madura. A principal causa da ira e do mau comportamento é um tanque de amor vazio. Portanto, mantenha o tanque emocional do seu filho cheio de amor incondicional. Quando o tanque de amor está cheio, a criança não se sente pressionada a exibir sua infelicidade, perguntando por meio de atitudes: "Você me ama?" A criança cujo tanque emocional está vazio é compelida a recorrer ao mau comportamento para perguntar se é amada. Reconheça que os filhos não têm nenhuma defesa contra a ira dos pais. A raiva que você descarrega em seu filho vai direto para dentro dele. Se você fizer isso com frequência, é provável que a ira reprimida se manifeste em forma de comportamento passivo-agressivo. Ou seja, seu filho se revolta contra você de uma maneira indireta, fazendo justamente o oposto do que você deseja. Essa é a maneira mais comum e destrutiva de lidar com a ira. Conforme a criança cresce, ela pode passar a se opor a toda forma de autoridade, como o professor, o chefe no trabalho, as leis, as normas da sociedade, a polícia, enfim, qualquer pessoa ou sistema de valores que representem autoridade. Com isso, os relacionamentos e o futuro dessa criança serão grandemente prejudicados se ela não aprender a lidar com a ira de uma maneira mais madura. Portanto, quando seu filho se mostrar irado, ouça-o com calma. Deixe-o manifestar a ira verbalmente. Pode não ser agradável ouvi-la, porém é melhor que deixá-la ser extravasada pelo comportamento. Então, eu estou dizendo, quando seu filho se mostrar irado, deixe-o reclamar, esbravejar, pôr para fora isso que ele está sentindo. Porque, como eu disse anteriormente, o castigo não elimina a ira. Se o seu filho não tem como externar a ira que ele está sentindo, essa ira não vai desaparecer. Ela vai ficar guardada dentro dele, se transformando nesse comportamento passivo-agressivo que eu terminei de explicar e que é tão destrutivo para a vida da criança. Infelizmente, quando as crianças extravasam a sua ira, os pais compreendem isso como falta de respeito e logo dizem: "Como você se atreve a falar comigo desse jeito? Nunca mais fale comigo assim, entendeu?" E aí, só restam duas opções para a criança: obedecer e não manifestar a ira verbalmente, ou desobedecer. Que situação difícil. Então, aprender a lidar com a própria ira é um processo longo que requer treinamento, exemplo e paciência. Deixar a criança manifestar a ira verbalmente pode parecer permissivo. Não é. Lembre-se que crianças de qualquer idade manifestam a ira naturalmente e de forma imatura. Para educá-las a manifestar de modo adequado a ira que elas sentem, você não pode simplesmente se mostrar aborrecido com ela, forçando a parar. Se você agir assim, a ira será reprimida, resultando em comportamento passivo-agressivo. Se você quiser treinar os seus filhos a controlar a ira de modo maduro, precisa permitir que eles a manifestem verbalmente, por mais desagradável que seja. E lembre-se, toda raiva é manifestada de alguma forma. Ou será por palavras, ou será por comportamento. Se você não permitir que seu filho expresse a ira dele com palavras, ele vai expressar por um mau comportamento. E isso é muito pior e é muito mais difícil de lidar. Quando o seu filho fala com raiva e fala num tom com você que parece desrespeitoso,
não significa necessariamente que ele está sendo desrespeitoso. Pergunte a si mesma: a maior parte do tempo, o seu filho é respeitoso com você? A maioria das mães vão responder que sim, que a criança respeita os pais na maior parte do tempo. Se esse é o caso do seu filho, você veja que agora, nesse momento de raiva, ele está manifestando a ira verbalmente a você por causa de uma determinada situação e não sendo desrespeitoso. Percebe a diferença? E estar ali diante dele, ele expressando a raiva dele a você, tanto por uma situação que você mesma pode ter causado e deixado ele irado, ou que não tem absolutamente nada a ver com você, mas ele está ali manifestando e falando com você, esbravejando a raiva dele, deve ser exatamente o que você deve desejar que aconteça. Calma lá, você já vai entender. Assim que o seu filho extravasar toda a ira, você estará numa excelente posição para instruí-lo. Não tem como você ajudar o seu filho a mudar o comportamento dele sem antes ajudá-lo a lidar com o que ele está sentindo. Isso é uma regra da educação respeitosa. Não é fácil, certamente, ver seu filho manifestando ira e ainda se manter calma. Entretanto, quando você se comporta dessa maneira, você está se esforçando para amadurecer também. E está livrando a si mesma e a sua família de problemas piores. Controle-se quando seu filho expressar ira verbalmente e mantenha-se agradável, porém firme. Depois de uma explosão de ira, aproveite o momento para ajudar o seu filho a lidar com ela. Tão logo a situação se estabilize, vocês estejam calmos, sentem-se juntos e façam 3 coisas que ajudarão seu filho a aprender a lidar com a ira de modo positivo. Primeiro, diga-lhe que não vai condená-lo, que ele não vai ser condenado por ter manifestado a ira. E perceba, você está entendendo o conceito que eu estou trazendo aqui? Muitas crianças são punidas, são castigadas porque expressaram a ira. Só que quando você castiga o seu filho porque ele se mostrou irado, isso não o ensina a lidar com a ira de uma maneira adequada. Isso só o ensina que a ira deve ser reprimida, mas a ira reprimida ela não desaparece. Ela está lá, como uma sujeira embaixo do tapete. Aquela sujeira que você varreu para debaixo do tapete. Aparentemente está tudo bem, mas ela está lá. E aí essa ira reprimida, ela vai sair de algum jeito. E aí se ela sair através de um comportamento passivo-agressivo, é a pior forma que essa ira poderia ser manifestada. Entende o que eu estou dizendo? E outra coisa, a criança precisa aprender que é seguro vir até você nos piores momentos dela. Eu tenho certeza que quando seu filho for adulto, for adolescente e tiverem problemas, você gostaria que ele viesse até você, né, que ele pudesse contar com você para ajudá-lo a resolver os problemas. Que você não queria que ele se aconselhasse com os amigos, né? Lógico, é bom ter amigos, mas você gostaria de ser essa referência de porto seguro na vida dele. Só que se cada vez que hoje, na infância, ele está vivenciando os piores momentos da vida dele, na vida de uma criança de 4, 5, 6 anos de idade, que de repente é aquele aviãozinho que quebrou e ele fica muito frustrado e furioso e grita e xinga e chora e joga o brinquedo, né, longe, você pegar, bater nele e colocá-lo sozinho no quarto, o que ele está aprendendo é que não é seguro vir até você no pior momento da vida dele. Porque você, ao invés de ajudá-lo a lidar com aquilo, vai agravar o sofrimento dele. Entende? E o terceiro ponto, né, que eu estou trazendo aqui, retomando essa reflexão, é que quando a criança é castigada por mostrar a ira, ela não aprende o que fazer, ela só aprende o que não fazer. Então eu não vou manifestar a minha ira para a minha mãe, porque senão ela vai me castigar. Só. Entende? Ela não aprende a lidar com a ira de um modo positivo e aí ela cresce e se torna um adulto como nós somos, que
não tem paciência, que explode por pouco, que não sabe se comunicar com as pessoas sem ser agressivo. Então, não é isso que nós queremos, por isso, continua acompanhando o meu raciocínio aqui, tá bom? Então, o primeiro passo quando o seu filho manifesta a ira para você é você dizer que não vai condená-lo, principalmente se a criança manifestou a ira contra você ou contra alguma figura de autoridade. Ela pode se sentir muito culpada pelo que fez e nunca mais expressar os sentimentos. Parte do treinamento é dizer para a criança que você a aceita como pessoa e que sempre quer saber como ela está se sentindo, seja feliz, triste ou muito brava, ok? O segundo passo é você elogiar o seu filho pelas atitudes corretas que ele teve naquele momento. Você pode, por exemplo, dizer: bom, você deixou claro que estava bravo. Isso é bom. Você não descarregou a ira no seu irmãozinho, não jogou nenhum objeto. Simplesmente disse que estava bravo. Mencione tudo aquilo que seu filho acertou. A manifestação da ira contra você indica que ele adotou algumas atitudes corretas e evitou outras incorretas. Outra sugestão seria você dizer: obrigada por me contar como você se sente. Seus sentimentos são importantes para mim. Vamos pensar juntos como podemos resolver isso? E o terceiro passo é ajudar o seu filho a aprender mais um pouco de como ele pode lidar melhor com a ira. Ao invés de você olhar para ele brava e dizer: nunca mais fale comigo daquele jeito, você pode dizer: filho, por favor, eu sei que você estava irritado, mas de hoje em diante não quero que você me chame daquele jeito. Pedir é melhor do que proibir. É claro que isso não vai garantir que ele vai deixar de cometer o mesmo erro. Porém, tenha certeza de que, quando ele for suficientemente maduro, ele será capaz de lidar de uma maneira mais positiva com a própria raiva. Esse treinamento é um processo longo e difícil, mas depois de repeti-lo o suficiente, seu filho começará a agir de modo correto, sem que precise ser lembrado. A instrução, em conjunto com o seu bom exemplo de lidar com a ira de forma madura, ajudará seu filho a pôr em prática um autotreinamento depois de algum tempo. Por isso que eu disse, você precisa também aprender a aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui nesse módulo para que você seja, uma referência para o seu filho do que fazer em momentos de raiva. Então, se quando você está com raiva, você sai gritando, xingando, brigando, descontando sua raiva em todo mundo, vai ser difícil depois você falar para o seu filho fazer diferente, né? Aquela coisa, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona, né? Então, você precisa também treinar essa habilidade. É claro que com isso não estou dizendo que você nunca pode perder a paciência, não é isso. Mas você precisa ir treinando para que, numa maioria das vezes, você consiga agir de forma madura e equilibrada, percebe? Ok. E repito novamente, o elemento mais importante para educar o seu filho, para ensinar, o seu filho a lidar com a ira, é o seu amor incondicional por ele. Quando ele sabe que é amado dessa maneira, quando se sente verdadeiramente amado o tempo inteiro, ele reage muito melhor ao seu treinamento. E nós definimos o amor como buscar o interesse do outro e suprir as necessidades do outro. Segundo essa definição, todas as palavras e ações erradas são consequências da falta de amor. Não podemos amar um filho e ao mesmo tempo tratá-lo mal. Insistir na ideia de que ainda o amamos quando agimos de forma reprovável com ele é tornar insignificante a palavra amor. A criança tratada dessa maneira não se sente amada. Ao contrário, ela se sente irada porque pensa que não é objeto de amor. A conclusão que ela chega é: se eles me amassem de verdade, não me tratariam dessa forma. Se minha mãe me amasse de verdade, ela não gritaria comigo. Se minha mãe me amasse de verdade, ela não bateria em mim. Entende? É essa a conclusão que a criança tira. Com isso, não estou dizendo também que as crianças que recebem amor incondicional nunca vão ficar iradas. Isso também não é verdade. Porque todos nós sentimos ira.
E não estou sugerindo que, com a intenção de ajudar seu filho a lidar com a raiva, que você deva concordar com a atitude dele. Porém, o que eu sugiro é que você ouça o ponto de vista do seu filho e procure entender as preocupações que o acomete. Depois você poderá julgar se ele estava errado ou se foi mal compreendido. Às vezes será necessário desculpar-se com o filho. Em outras ocasiões você terá de explicar que tomou aquela decisão pensando nos melhores interesses dele. Mesmo que não goste da sua decisão, ele vai respeitar se você parar para ouvi-lo completamente e entender as queixas dele. Controlar a ira e ensinar os filhos a lidar com ela de forma madura é uma das tarefas mais difíceis dos pais. Mas as recompensas são ótimas. Fale a linguagem de amor de seu filho, mantenha abastecido o tanque de amor dele e veja-o tornar-se um adulto amoroso e responsável que sabe controlar a ira e ajuda os outros a fazer o mesmo. Nas próximas aulas nós vamos destrinchar um pouco mais esse assunto para você entender como na prática você vai fazer isso. Talvez você esteja se perguntando aí, então eu vou deixar meu filho me desrespeitar, bater em mim, gritar comigo e eu vou ficar lá parada sem fazer nada? Calma lá, não é assim, tá bom? São cenas dos próximos capítulos. Continua me acompanhando aqui, que até o final desse módulo você vai entender. Vamos construindo juntas esses conceitos que você precisa ter na sua mente antes de você entender como você deve agir. Porque para educar o filho, você tem que ser intencional. Você tem que entender o porquê você está agindo assim, por que você está fazendo aquilo. Então, eu vou te fornecer mais algumas informações e ferramentas para que você tenha clareza do que você está fazendo e do porquê você está fazendo. Tá joia? Te espero na próxima aula.